Olá, tudo bom? Eu sou a professora Letícia, do Redação em Ponto, sou uma das idealizadoras. Estou muito feliz de estar aqui novamente para conversar um pouquinho com vocês. Nessa nossa aula 4, a gente vai trazer aí uma complementação do nosso e-book. Portanto, é importantíssimo que vocês já tenham lido primeiramente o e-book, a estruturação, como ter ideias, né? Como estruturar as ideias para que a gente possa chegar a essa nossa aula de agora. Então, é super importante que você já tenha lido o nosso e-book para que essa aula ela possa complementar e ajudar vocês a praticar alguns exercícios que estão lá já no nosso escrito. Vamos lá então, gente? A aula de hoje ela é voltada para técnicas de interpretação e para a relação disso com a argumentação. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos começar assim, bem do início mesmo. Eu trouxe um texto aqui para a gente, interessantíssimo, para a gente poder pensar. E aí, olha, eu coloquei a fonte lá embaixo, então se vocês quiserem depois dar uma olhada. Eu tenho um simpósio sobre defensivos agrícolas, ou defensores agrícolas, tanto faz, os impactos, os benefícios e os desafios, tem aonde acontece, tem quando acontece, né? E eu tenho uma imagem verde, eu tenho uma questão aí mais voltada para tecnologia, mas eu tenho também uma relação muito grande com o que a gente pensa da natureza, da sustentabilidade, né? Então, deem uma olhada aí nessa camada também não verbal, para a gente poder entender. Ora, Letícia, mas tá, aqui, a princípio, a gente tem uma ideia que é interessante, porque ela vai trabalhar com um conceito muito específico de uma palavra, né? Que é essa palavra defensivos agrícolas. Ora, o que são esses defensivos agrícolas? São os defensores da agricultura, né? São os defensores das plantações. Esses defensores são aqueles produtos químicos que são colocados para matar as pragas. Então, a gente tem uma ideia aqui muito positiva relacionada a eles, né? Então, eles defendem as lavouras das pragas. Ora, interessantíssimo. A gente não está trabalhando com nenhum ponto negativo deles. Será que tem uma relação negativa com esses defensivos agrícolas? Quando a gente observa esse texto, a princípio, não. Esse simpósio aí, ele tem uma relação muito grande com o que é positivo. Eu, a princípio, quando eu olho rapidamente, eu não consigo observar impactos negativos relacionados a esses defensivos agrícolas. Até porque a gente tem a palavra defensivos. Defensivo é aquele que defende. Ora, é ótimo ser defendido, né? Não tem nada de negativo aí. Mas vamos dar uma olhada num outro texto. Epa! Olha esse segundo texto aí. Agrotóxico mata. Campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Uma campanha da Unirio. Peraí. Defensivos agrícolas e agrotóxicos são a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa, tá? Então, observem que, a depender do texto, a gente vai fazer a seleção vocabular de uma palavra e a seleção vocabular de outra, né? Então, no primeiro texto, a gente viu defensivos ou defensores agrícolas. Eles defendem, né? Então, ali a gente tem uma ideia mais positiva, mais voltada para a galera do agronegócio, um simpósio, né? Um simpósio é um congresso, onde as pessoas debatem ideias, levam pesquisas. Então, esse simpósio aí, ele está trabalhando com a positividade relacionada a esses defensores agrícolas. Agora, quando a gente observa um outro texto que está lutando contra o uso desses produtos químicos, eu não posso dizer que eles são defensivos ou defensores agrícolas. Eu tenho que dizer que eles são agrotóxicos, né? Então, eles são tóxicos para esse espaço, para a agricultura, para a lavoura e não só, né? Tanto que a gente observa aí, a gente tem um elemento não verbal muito importante que é o nosso prato, né? O prato, os talheres, ou seja, tem uma relação grande com a nossa alimentação. Então, ele é problemático, ele tem aí aspectos negativos
relacionados à nossa vida, a ideia de ser realmente tóxico à nossa vida, de fazerem mal ao ser humano e a todos os animais que estão nessa cadeia aí alimentar relacionada a esses alimentos que têm agrotóxicos. Então, se vocês observarem, uma mesma palavra, na verdade, um mesmo elemento, ele pode ter caminhos diferentes a depender do texto que a gente constrói. Vamos dar mais um exemplo aí para vocês, né? Não vamos ficar só nesse. Vamos para o segundo exemplo, bem atual, inclusive. Não sei se vocês estão antenados, antenadas, mas há algum tempo, né, há pouquíssimo tempo, um rapaz apareceu sendo picado por uma naja. Não sei se vocês viram isso. E aí, então, eu selecionei 2 reportagens interessantíssimas para a gente observar essa relação e a construção da palavra, a construção aí relacionada a esse jovem, esse rapaz, esse estudante que está sendo apresentado aí. E aí eu selecionei 2 grandes fontes de informação que são consideradas confiáveis. A primeira é o R7, que é o seguinte, olha aí, o jovem picado por cobra naja terá de pagar multa de 61 mil ao IBAMA. Mãe e padrasto do estudante de veterinária serão multados em 8,5 mil cada. Amigo que dificultou a ação da fiscalização terá de pagar 81,3 mil. Tá, não vou comentar ainda. Vamos para o segundo texto. Família e estudante picado por naja do Distrito Federal serão multados em 78 mil pelo IBAMA. Tá, Letícia, mas o que você quer dizer com isso, né? Observem as palavras. Não sei se vocês estão ligados, mas esse rapaz, ele fazia tráfico de animais. Então, ele fazia reprodução de cobras em cativeiro, né? Então, ele contribuía para esse tráfico relacionado a esses animais, que eram várias cobras, na verdade, né? Mas em específico o que saltou foi essa cobra naja, que é uma cobra que não existe, né? Ela não é típica do Brasil. Então, se vocês observarem, a gente tem um ponto aqui importante, que é a escolha vocabular. Esse rapaz, ele estava envolvido em um tráfico, né? Ele era um rapaz que traficava. Então, por que a seleção vocabular de o jovem foi picado, o estudante de veterinária foi picado, ou o estudante foi picado? E por que não colocar o traficante foi picado? Quando a gente observa aí a mãe e o padrasto do estudante, se eles também encobriram o rapaz que era traficante, eles também contribuíram para o tráfico. Então, eles também podem ser considerados traficantes. O amigo que dificultou também, né? Então, a gente pode dizer que é uma quadrilha, que é uma formação de quadrilha, mas aí é que tá. Por que não escolher o traficante? Por que não escolher a quadrilha? Por que não escolher determinadas palavras em detrimento de outras, como jovem, estudante de veterinária, né? Eu vi também um outro, o estudante de biologia, estudante. Por que escolher essas palavras, né? O que isso tem a ver com a minha redação? Vamos pensar juntos? Se vocês quiserem depois me dizer por quê, seria legal vocês colocarem lá embaixo pra gente nos comentários, tá? Então vamos ver aqui, o que isso tem a ver com a minha redação? Não é possível, Letícia, você vai conseguir fazer uma relação disso com a minha redação? Vou conseguir sim. Quando a gente fala sobre seleção vocabular, é muito importante, porque quando a gente observa a construção desde o primeiro exemplo, que é sobre os defensivos agrícolas, depois lá o segundo, sobre os agrotóxicos, e agora nesses terceiro e quarto textos, estudante e jovem, a gente tem um posicionamento que está sendo marcado. Por mais que, por exemplo, Letícia, mas os textos jornalísticos, eles são neutros, né? Eles são de maneira idealizada, na teoria eles são neutros, mas
Na realidade, eles não são textos neutros, né? Quando eu escolho, por exemplo, colocar que ele é um jovem, que ele é um estudante, que ele não, e não que ele é um traficante, mas em outros textos eu posso encontrar que ele não é um jovem, mas sim que ele é um traficante, eu estou escolhendo um determinado posicionamento. Quando eu escolho colocar agrotóxico ao invés de defensor agrícola, eu estou escolhendo também um posicionamento. Assim como o contrário, se eu escolho defensor e não agrotóxico, eu também estou escolhendo um posicionamento, né? Então, esses caminhos, eles não são construídos somente a partir do todo, eles são construídos também lá no micro, né? Na seleção de uma palavra, você já está começando a argumentar. Então, procurem sempre pensar em quais são essas palavras, procurem sempre interpretar esses textos, né? Assim como vocês viram lá no e-book, o texto relacionado à gordofobia, quais são as perguntas que a gente pode fazer para aquele texto, que a gente já pode ir sacando a opinião do autor, qual é a ideia que a gente pode retirar ali para a gente poder criticar ou para a gente poder concordar, né? Qual é o nosso posicionamento sobre aquele texto? E também, quando formos fazer o nosso próprio texto, é super interessante que a gente pense de maneira muito consciente mesmo, de maneira muito clara, em quais são as palavras que a gente está selecionando. Então, cada palavra do seu texto ela é fundamental para construir já o processo argumentativo. Não achem só que a argumentação está na tese, está na seleção de um argumento. A argumentação ela está em cada palavra que você escolheu do seu texto. Beleza? Depois digam para a gente se vocês curtiram essa aula, se vocês estão gostando, como é que vocês estão lidando aí com esse processo argumentativo, que a gente está doida para saber como é que tá isso, tá bom? Um beijo e até a próxima!